pessoal, eu sou a Fernanda e como vocês já sabem, se tem uma coisa que eu amo fazer nessa vida é ajudar as mães a tornarem os seus filhos mais felizes. E hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre a importância da autonomia na infância. A autonomia tem relação não apenas com o ser capaz de fazer as coisas por si mesmo, mas também está ligada ao desenvolvimento da consciência moral. Ou seja, se somos autônomos, somos livres, e se somos livres, tomamos nossas decisões. Logo, devemos arcar com as consequências de nossas ações. Por isso, devemos ser ensinados a avaliá-las. Na vida dos filhos, a autonomia depende da diminuição da dependência dos pais e dos adultos. E tem como ganho uma maior segurança em relação às próprias capacidades. Para que a criança se torne autônoma, ela necessita ser autorizada por você a crescer e se desenvolver, o que nem sempre é fácil para nós. Nós, pais, somos peça determinante na forma como nossos filhos irão avançar e se relacionar com os desafios que vão surgindo durante a sua vida. E a autonomia é, sem dúvida, um desses grandes desafios. Ela está diretamente ligada, por exemplo, à autoestima, pois uma criança autônoma se sente capaz de tentar resolver os seus problemas. E dessa forma, ela aprende que é capaz de se relacionar, se comunicar com outras pessoas e fazer as suas escolhas. O desenvolvimento da autonomia na infância permite a construção de uma personalidade saudável e possibilitará dessa forma o desenvolvimento da capacidade de resolver conflitos ao longo da sua vida. Sempre quando falamos de primeira infância, repetimos que é nessa fase que acontece a etapa mais importante do processo de construção da personalidade. O que pode soar um pouquinho como um lugar comum, mas é a mais pura verdade, gente. É nessa etapa que marcas muito profundas criam o tom das relações que estabelecemos ao nosso longo da vida, na nossa caminhada durante a nossa vida. A mãe é a primeira pessoa com que o bebê se relaciona. Ele inicialmente não percebe os limites entre ele e você. E é como se os dois fossem uma única coisa, fosse uma coisa só. E dessa forma, inicialmente, o bebê conhece o mundo através de você, que é quem apresenta para ele. E isto pode ser feito de diversas formas. Você pode apresentar um mundo cheio de riscos, perigos, pode apresentar um mundo ameaçador, ou pode apresentar, então, um mundo possível de ser explorado, cheio de riquezas e belezas, mas onde ele deve respeitar algumas regras de convivência, onde ele não encontrará prazeres infinitos. E esta apresentação está intimamente ligada com o desenvolvimento da autonomia ao longo do tempo. Algumas mães temem tanto o contato do filho com o mundo, seja por risco de contaminações quando são bebezinhos, por riscos ligados à segurança ou acidentes quando crescem, ou até mesmo pelo temor que eles sofram, que criam uma redoma que protege a criança de forma excessiva. Muitas mães estreitam tanto esses laços com os filhos que acabam por não permitir outras pessoas nessa relação, como se os dois permanecessem ligadinhos com o cordão umbilical, e criam uma situação de satisfação completa onde não faz sentido olhar para fora ou pensar de forma autônoma, pois para haver vida autônoma é necessário que haja rompimento, separação. A superproteção impede que a criança desenvolva recursos internos para lidar com a vida fora, e os obstáculos que esta impõe a todos nós é muito sério. Desta forma, o que pretendia proteger termina por
desproteger, pois torna a criança totalmente incapaz de administrar as situações com que inevitavelmente irá se deparar com o passar do tempo. Muitas vezes pensamos fazer o melhor. As famílias colocam as necessidades dos filhos acima e à frente de tudo, e assim criam crianças dependentes, inseguras, que não sabem o que querem, pois não estão acostumadas a escolher, afinal, seu desejo é uma ordem. Pessoal, lembrando sempre que a minha postura aqui não é de julgamento, é para ajudar vocês. Mas as pesquisas mostram que quando a criança permanece grudada com a mãe, em uma relação que chamamos de simbiótica, marcada pela indiferenciação, ela não sabe o que é ela e o que é a mãe, normalmente a criança permanece infantilizada, não cresce. Dessa forma, é comum que ela apresente alguns atrasos no desenvolvimento, os quais podem ser observados em alguns casos na fala, nas habilidades motora ou sobre diversos outros formatos. Pode-se questionar, mas Fernanda, cada criança tem seu ritmo, cada uma tem seu tempo. E eu concordo plenamente. Crianças adequadamente estimuladas se desenvolvem ao seu tempo, umas mais rapidamente, outras mais lentamente. Porém, muitas têm seu desenvolvimento atravancado por ficarem reféns das necessidades de outros, pelas mais diversas razões. Uma criança com uma vida dependente fica impedida de crescer e tenderá ao longo da sua vida, inclusive na vida adulta, a estabelecer o quê? Relações de dependência. Primeiro, a dependência dos pais, que se transformará em dependência do marido, independência do trabalho, se configurará na incapacidade de tomar decisões e permanecer sempre recebendo ordens para se desenvolver. Os filhos devem ser estimulados por nós a crescer e a aprender a fazer coisas que antes não conseguiam realizar sozinhas, como coisas simples, por exemplo, arrumar a cama, colocar o sapato, servir o próprio prato, cortar a própria carne, essas pequenas coisas que eles começam a ser capazes de fazer. Além dessas tarefas, crescer e se tornar autônomo exige que desenvolvamos a capacidade de tomar decisões, fazer escolhas e, principalmente, assumir as consequências dessas escolhas. Apenas uma criança autônoma aprende a fazer escolhas, avaliar os próprios desejos e sentimentos e assim traçar metas para alcançá-los. Junto com a autonomia, outras facetas da personalidade se desenvolvem, como a moralidade e com ela os conceitos de certo e errado, pois a autonomia traz consigo responsabilidade e com elas vem junto os famosos limites. Nossa tarefa enquanto pais, portanto, muda, mas não se torna menos importante. Devemos manter uma distância ideal que permita a nossos filhos experimentar, mas sem perder a perspectiva que podem contar conosco para ajudá-los a avaliar as situações antes de fazer suas escolhas. Levantar qualquer quando e quantas vezes cair, e às vezes depois de vê-los tentar e não conseguir, mostrar que estamos ao seu lado e não nos custa fazer por eles. Mas algumas vezes, enquanto eles aprendem, mas deixamos claro que suas tentativas têm valor e que eles logo serão capazes. Se continuarem tentando, logo serão capazes. Porém, que nem sempre tentar é sinônimo de conseguir, não é mesmo? Denominei essa distância de ideal porque em alguns momentos ela exige que assistamos o fracasso dos nossos filhos e nos limitemos a segurar sua mão e secar suas lágrimas, mesmo que saibamos que se fizéssemos por eles, esta dor não existiria. Aprender a perder faz parte da vida e faz parte de uma vida autônoma. Não podemos esquecer que para o desenvolvimento da autonomia dos nossos filhos, é importante que eles tenham vivências e experiências de vida e, para isso, eles devem ser autorizados por nós a experimentar o meio onde estão inseridos.
Resumindo tudo isso, os pais amam seus filhos e desejam mais do que tudo que os mesmos sejam independentes, tenham autoconfiança e sejam bem-sucedidos em tudo que fizerem. E, acima de tudo, que sejam felizes, não é mesmo? Só que para isso é preciso preparar as crianças para ter esta maturidade para lidar com as adversidades que a vida traz. Afinal, não terão os pais para sempre em suas vidas. Um dia serão adultos e terão que fazer suas próprias escolhas. Então, você comece a preparar o terreno, mas lembre-se, não respeitar as fases do desenvolvimento de uma criança é colocar em risco todo o seu desenvolvimento físico, mental e emocional. É muito comum ouvir de alguns adultos as seguintes frases: mas ele já tem idade, ou então, o filho do vizinho tem a mesma idade e já faz. Toda criança tem características semelhantes. Elas são curiosas, fazem birra, se outras coisas semelhantes à criança da mesma idade faz. Apesar de cada fase ter suas peculiaridades e ser comuns a muitas crianças, cada criança é única e precisa ser vista como tal. Chega de comparações. Cada criança vive em um ambiente diferente e é estimulada de maneira diferente. E isso tudo precisa ser levado em conta. Porque uma criança de 7 anos já arruma a sua cama e a outra da mesma idade não faz. Sabe por quê? Porque a autonomia precisa ser ensinada e são os pais os principais responsáveis por esse processo. Alguns pontos eu vou citar agora que podem auxiliar nesta caminhada, nesta trajetória de vocês com seus filhos. Primeira e master importante: ame o seu filho incondicionalmente. Isso significa enxergá-lo além do seu comportamento. 2. Respeite seu filho. Leve em consideração as suas emoções, seus sentimentos e a sua fase de desenvolvimento. 3. Incentive sua autoconfiança. Permita que ele realize tarefas que já tem condições de fazer, mesmo que às vezes saia uma lambança de vez em quando. 4. Estimule sua criatividade. Isso aumentará sua autoestima e a confiança em si mesmo. 5. Ajude-o a enfrentar os problemas. Isso não significa fazer tudo por ele, mas sim dar o suporte orientado. 6. Estabeleça regras e limites. A criança precisa saber o que você espera dela. Não entender as regras e limites só traz confusão. 7. Seja você um referencial para o seu filho. A criança precisa de alguém que ela possa admirar e se espelhar. 8. Estimule a brincadeira. O brincar trabalha autonomia, desenvolve autoconfiança e autoestima. Brincar é tudo de bom, gente. Então é isso, pessoal. Espero que ter ajudado. Por hoje é só e encontro vocês na próxima semana. Um beijo e até mais.